Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para mais um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna e estamos hoje começando mais um capítulo, né? E já no início a gente vai aproveitando todos os ensinamentos que André Luiz está nos trazendo, né? E saudando aí a todos os que estão conosco, Lina Calil, Márcia Borges, Patrícia, Davidson, quem mais? Acho que é só por enquanto, né? Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Nosso estudo é interativo, participem. Mas antes, vamos fazer a nossa leitura, né? Vamos ler hoje o livro Vida Feliz, que nós gostamos muito, gosto muito de falar isso para vocês, que adoro Joana de Ângeles, né? E nesse pequeno livro, nós recebemos grandes mensagens, grandes aconselhamentos. E a mensagem de hoje é a mensagem número 11, logo no início do livro, aonde Joana de Ângeles fala assim: torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfianças, desequilíbrios e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensões e dificuldades. Então, um belo conselho, né? Tornarmos amigos das pessoas, amigos uns dos outros, prezar a amizade, né? Por aqueles que gostam de nós, que convivemos com eles. Então, é muito bom ter amigos. Então, guardemos aí o conselho de nossa querida benfeitora. Então, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, Senhor, e que possamos aproveitar todos esses ensinamentos. Passamos por tantos estudos e que, quiçá, possamos colocar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, para tornarmos mais amigos, mais tolerantes, mais pacientes e mais aqueles que vivenciam o seu evangelho de amor. Obrigada, Senhor, fica conosco, que assim possa ser. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Nós vamos, para quem está chegando agora, ou quem vai ver, né, futuramente. Oi, Lúcio está chegando aqui. Então, a gente está florido aqui. Lúcio, Mana, nos nossos bastidores. Seja bem-vindo e obrigada aí pelo apoio, né? Então, meus amigos, para quem está chegando agora, nós estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e é o quarto livro, né, da coleção Vida no Mundo Espiritual. E hoje nós vamos começar o capítulo 4, né, que se chama Casa Transitória. E é um capítulo muito bonito. Então, a gente vai adentrar aqui, colocar o slide aqui, né? O André Luiz, como sempre, vai descrevendo para nós toda a paisagem, né? E trazendo os conteúdos para nós irmos comentando e aprendendo com ele, né? Então, ele diz assim: depois, aliás, para a gente lembrar que esse estudo esse livro é o primeiro livro que André Luiz vai ter assim uma tarefa mais importante, sabe? Então, ele antes, nos outros, ele estava participando, aprendendo, agora ele já está
fazendo parte de uma equipe, né? Então, ele vai dizer para nós que depois da viagem normal, através dos caminhos comuns, alçamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal, né? A gente vai ver isso. E aí, vamos ler mais um bocadinho para a gente aproveitar aqui o tempo, né? E estender um pouquinho. Espera aí, que eu não consegui passar aqui. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo é o coordenador dessa equipe, né? É o que está ali liderando nesse momento, a equipe que está em trabalho. Eles estão em trabalho. A gente lembra lá no início do livro que eles vão acompanhar 5 pessoas, né, que estão encarnados ainda, mas que já estão no processo. Uns estão adoentados, outros já estão no processo de desencarnação, e a tarefa dessa equipe é essa: eles vão acompanhar esses 5 companheiros. E aí, atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade sob a denominação expressiva da Casa Transitória de Fabiano. Então, eles estão indo para essa missão, né? E, como dissemos aí, o André, é a primeira vez que ele participa de uma excursão assim, onde ele é um trabalhador. Excursão no sentido viagem, tá? Mas é uma viagem de trabalho. E ele, então, vai nos narrar as condições que ele agora está percebendo como um trabalhador, né? Então, antes ele trabalhava, ele participava com tarefas mais simples. Agora ele está tendo uma tarefa mais complexa. E ele já começa a perceber nesse local que eles estão caminhando a diferença, né? Porque eles estão indo para uma zona que está situada lá no umbral. E esse local é muito próximo à crosta. Então, eles estão indo para uma instituição que existe nesse local, que é a Casa Transitória de Fabiano. Daqui pela frente, nós vamos falar mais da Casa Transitória, porque em vários momentos ele vai nos trazer notícia dessa casa, até porque o capítulo se chama assim, né? Mas ele está nos dizendo aqui que ele está andando no sentido horizontal, ele percebe, né? Porque antes ele estava andando no sentido vertical. Olha que curioso. Naturalmente volitando, né? E agora ele está no sentido horizontal. É uma percepção dele, né? E como ali é uma região muito trevosa, porque é uma região inferior, eles percebem a essa altura que mudou a configuração, né? Ora, ele estava andando de forma vertical e agora ele percebe que ele está andando de forma horizontal. E eram situações diferentes para André, né? Então ele vai narrando aí o que ele está achando de diferente, porque ele está nessa missão aí diferente do que ele costumava estar. Então ele vai dizer que tratava-se de grande instituição piedosa, a Casa Transitória, no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, o Jerônimo, né? Essa casa foi fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade, entre antigos religiosos, né, do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos.
Então, a casa, começa a descrever para nós, né, essa casa organizada por Frei Fabiano. E deixa eu ler mais um que a gente vai comentar depois. Organizada por ele, Frei Fabiano, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desencarnados do plano carnal. Na casa transitória, Jerônimo continua explicando: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Então, ele começa a descrever para nós aí, né, que é um pouso de amor, e foi criado ali para atender espíritos endurecidos que vivem na crosta e, quando desencarnam, são recolhidos e levados, albergados nessa casa transitória. Então, é um trabalho bem difícil, um trabalho árduo, é um trabalho porque se trata de espíritos endurecidos, empedernidos no mal, então são espíritos rebeldes, né? E por isso nós já podemos imaginar como deve ser difícil esse trabalho, gerenciar uma casa dessa natureza, né? E uma outra situação importante aí que a gente percebe é que ela recebeu o nome, essa casa recebeu o nome de Fabiano de Cristo, que foi um grande trabalhador, que passou, vivenciou como padre na Igreja Católica. Ele teve assim muitos trabalhadores junto dele, né, fazendo o bem, trabalhando na caridade. Então é um espírito que tem uma bagagem nesse campo, né? E na última encarnação ele recebeu esse nome. O nome dele verdadeiro é João Barbosa. Ele nasceu em Portugal e em 1676, olha só. Então, ele, ainda jovem, ele veio para o Brasil. Então, ele desenvolveu um trabalho de muito amor ao próximo, de dedicação mesmo, né? E ele viveu até outubro de 1747. Então, ele teve assim grandes instituições que receberam o nome dele aqui no Rio de Janeiro, né? Hospitais, instituições que fazem trabalho com famílias, né? Tem até uma instituição aqui muito conhecida que chama Lar Fabiano de Cristo, que tem um trabalho bem semelhante ao que ele fazia, atendimento às famílias, e não só aqui no Rio de Janeiro, mas ela faz postos, né, por todo o Brasil, e é um trabalho grandioso. Então, ele era conhecido como Frei Fabiano de Cristo. Então, ele foi, dizem os estudiosos espíritas, que ele foi a reencarnação do padre José de Anchieta, né? E quando ele chega, então, ao mundo espiritual, imagina, né, essa alma que trazia toda essa bagagem, né, de vivência, de doação. Então, ele criou essa instituição que hoje nós estamos conhecendo, né, para atender justamente os irmãos sofredores. Então, a casa transitória, ela chama transitória porque ela é uma casa que move, ela não tem um lugar fixo, ela vai para as regiões onde são necessárias estar ali, né? Então, ela é uma casa que transita, né, por conta das regiões espirituais onde ela se encontra. Então, ela fica sujeita às intempéries espirituais, aos ataques, às perseguições. Nós vamos ver isso mais à frente. E no decorrer desse capítulo, Jerônimo vai nos contar, né, mais sobre isso. Então, continuando aqui,
ela raramente, isso é o Jerônimo falando, raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Então, o que que o Jerônimo está dizendo aqui, né? Que quase que todos os companheiros que desencarnam, que vêm do mundo carnal para o mundo espiritual, eles estão nessa fragilidade, né? E como são para espíritos sofredores, ali tem espíritos de todos os níveis, espíritos que praticar o mal, espíritos que estão em grande sofrimento, espíritos que cometeram crimes, outros que estão cheios de culpa, outros que querem vingança. Então, cada um precisa ser acompanhado para não caírem nas mãos de entidades perversas, né? Então, a importância dessa casa, desse pouso de amor, é justamente isso. Eles recolhem essas criaturas para que eles possam receber o atendimento, às vezes indireto, ali não indo para dentro da casa, mas recebendo da equipe, né? Ali na parte exterior, para que eles possam não ser desviados da possibilidade até de recuperação gradual dessas energias interiores, espirituais ali, que esses espíritos, quando têm condição de ser atendidos dessa forma, né? Este estonteados é o período de perturbação, sim, Lúcio. Quando ele fala aqui desse permanece estonteados, a gente sabe, Kardec, lá na questão, se não me engano, 162, ele fala, aliás, acho que não é esse número, não, me perdoe, mas ele fala desse período de perturbação, que é o período de adaptação ao mundo espiritual, né? Todos nós passamos por esse período. Uns podem até durar minutos, outros podem durar dias, outros podem durar anos, semanas, alguns podem durar até séculos, né? Porque depende muito do grau evolutivo desses espíritos. Então, por exemplo, um espírito que está ligado ao mal, empedernido no mal, que está desejando a vingança e tudo mais, é claro que ao desencarnar ele vai ter um grande período aí de adaptação, até porque a princípio eles não acreditam, né? É tão nítida a vida que continua que eles não acreditam que saíram do mundo físico. Então, há esse estonteamento que o Lúcio lembrou, né? É a perturbação espiritual. Bom, meus amigos, o estudo é interativo, viu? Vocês podem conversar conosco, podem colocar aí os seus comentários. E então o Jerônimo vai explicar, né, que quando e nós até já antecipamos, quando esses espíritos são deixados à sua própria sorte, né, se fossem deixados, eles seriam fatalmente agredidos por entidades perversas, porque existem no mundo espiritual aqueles que estão ali como líderes, né, de grandes não é Pleiade, Pleiade são espíritos bondosos, né? Mas maltas, vamos dizer assim, agrupamentos de espíritos maus, né? Que ficam aguardando, que são os obsessores, são aqueles que estão ali querendo continuar aquilo que muitas vezes engendraram enquanto esses estavam no corpo e agora estão aguardando, né, do lado de lá, outros por questão de sintonia, enfim. Então, Jerônimo está explicando, né, que eles seriam fatalmente agredidos por essas entidades perversas ou habilmente desviados, né, para o caminho que nós falamos, da restauração gradual das suas energias. Então, daí a necessidade desses abrigos, onde essas almas heróicas, que são esses instrutores, esses companheiros que participam das equipes e que estão ali de forma muito dedicada ao bem e se consagram, né, a essas tarefas
de maneira assim abnegada e buscam ajudar esses espíritos. Após breve pausa, concluiu: além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Né? O André Luiz sempre está ávido de querer conhecer o que vai acontecer, o que está acontecendo, para nos ensinar também. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada de que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Não tinha árvores, não tinha jardins, a edificação era baixa e simples, mal se destacava no nevoeiro. Então, a gente está percebendo aí, através do André Luiz, né, que ele está nos trazendo uma ideia aí dessa casa. Né? Então, não havia árvores, era uma instituição baixa, não tinha jardins em torno, não tinha assim à sua volta nenhuma construção que demonstrasse beleza, e era um nevoeiro muito denso, né, que cobria toda aquela estrutura ali, né, ou seja, uma grande sombra envolvia a instituição, uma escuridão mesmo. Isso é muito comum nas regiões de trevas, né, as regiões sombrias. Por quê? Porque os próprios espíritos que habitam ali plasmam pelo seu pensamento, a gente sabe que pensamento é matéria, então eles trazem as suas tristezas, os seus sentimentos desequilibrados, então produzem uma psicosfera equivalente ao tipo de pensamentos, né, que estão nutrindo nas suas almas. Então é um lugar muito triste, um lugar denso, né, onde não havia nada que se caracterizasse como beleza. Né? E vamos seguir então mais um pouquinho. Certo, percebendo-me a estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do Instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, que ele fica ali estranhando toda aquela tristeza que paira ali no ar, né? É asilo móvel, ele explica. É um asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Então, eles são atacados por esses espíritos, a gente vai ver nos capítulos que seguem muita dor. Né? Esses espíritos desesperados, eles batem na porta, querem entrar, são espíritos sofredores, né? E que estão ali condenados pela sua própria consciência, estão sofrendo a consequência da culpa, do remorso, do sentimento desequilibrado que trazem dentro de si. Então a gente vai perceber isso, né, e ver por que existe esses locais sombrios, assim como o umbral. O umbral não é um lugar circunscrito aonde existe, assim como a gente fala do céu, do inferno, né? É um estado de alma. Então os espíritos plasmam esses locais pelos seus pensamentos, ligados uns aos outros. Então aquela psicosfera fica toda envolvida por aquele tipo de pensamento, de dor, de revolta e tudo mais. E aí o Jerônimo está apresentando, continuando a falar, né? E diante da surpresa do André, ele detalha um pouco mais. Então ele fala que as suas defesas magnéticas exigem considerado número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento.
Olha que coisa, né? Então, a casa tem as suas defesas magnéticas, mas exige um considerável número de servidores, porque são espíritos muito sofridos, portanto, muito necessitados, né? De fortaleza moral, né? Para lidar com aquelas almas ainda endurecidas. Todavia, o trabalho dessa casa é dos mais dignos e edificantes. Nesse edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos dolorosos. Então, esses espíritos que ali trabalham, que ali se doam, são espíritos que já alcançaram o entendimento na prática do bem. São espíritos que ainda não são espíritos perfeitos, mas são espíritos que já têm esse essa construção dentro de si, né? A ideia do trabalho no bem, já pensam, já agem no bem, já estão voltados para o amor ao próximo. Então, eles se doam ali dia e noite, eles vão a abismos tenebrosos, a regiões, as esferas escuras, que são as regiões trevosas. Então, é um trabalho muito árduo. Eles trabalham dia e noite ao lado do sofrimento. Então, são espíritos que construíram dentro de si a bondade, a abnegação, entendem a dor do outro e que têm ainda as suas necessidades, as suas injunções reencarnatórias quando estiver no planejamento, ainda vão reencarnar, né? São espíritos que não estão isentos da reencarnação, mas já estão propensos ao bem, né? Então o Jerônimo continua explicando. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras nessas regiões, quer dizer, não existe só a casa transitória, tem outras regiões salvadoras ali. Então, a gente às vezes pensa, né, que os espíritos muito devedores que desencarnam vão ficar abandonados. Lê do engano, não ficam abandonados. Ninguém fica abandonado no mundo espiritual, né? Então, a gente está vendo aí várias instituições salvadoras, então socorrem esses espíritos, albergam nos seus interiores, cuidam desses espíritos, até que eles possam ir para outros locais de acordo com a sua melhora, né? De acordo com o andamento desse estado, né? Perturbador que se encontram. Então, ele continua. A maneira de outras instituições salvadoras nessas regiões, que representam verdadeiros templos de socorro, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Então, ao mesmo tempo que eles são zonas de socorro, instituições salvadoras, eles são pontos de ligação nas outras colônias espirituais. Nosso lar, né? A Mansão Paz, a gente vai encontrar a Mansão Paz no livro Ação e Reação, tem a, a região que fica na, nas regiões próximas ali do nosso lar, que vai sendo a porção de colônias, cada um com a sua especificação, a sua especialidade, não é isso? E aí ele continua dizendo: nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir nos esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior.
Então, a gente percebe aí que essas barreiras magnéticas eram justamente para proteger, como se fosse o muro da nossa casa, né? A gente coloca o muro justamente para a gente ficar protegido das outras, das pessoas que passam na rua, dos estranhos que podem entrar. Então, o muro, para nós aqui encarnados, faz essa proteção. No mundo espiritual, a gente vê muitas vezes falar sobre essas barreiras magnéticas. Lembra lá da casa de Dona Isabel, tinha essas barreiras magnéticas, só entrava ali quem era reconhecido como trabalhador, né? Então, é uma proteção espiritual. Então, ele vai dizer aqui atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem. Acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Então, é como se eles chegassem ali e tivesse uma campainha, né? Algo que avisasse que tinha alguém, né? Então essas regiões, essas, né, instituições sempre têm necessidade de ter essa proteção justamente para que não haja invasão, quer dizer, há a perturbação, eles batem, eles assediam, eles tentam, eles querem entrar, mas não é permitido, né? E aí ele diz, deixa eu passar aqui mais um. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de uma figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Isso é o pensamento do André, né? Ele não ia ter essa ideia, porque até quando o André estava encarnado, a mulher não era tão valorizada quanto hoje nos nossos dias, né? Então, tem um grande período aí que a gente vivenciou essa desvalorização da mulher. Mas, no mundo espiritual, não há essas divisões, né? Então, a gente vê aí como é diferente o entendimento com o amor, né? Então, aparece ali para eles a irmã Zenóbia, que é uma mulher de uma idade madura, aparentando idade madura, areolada, com seus cabelos brancos, proporcionando a eles informações vivas da sua energia, e uma capacidade assim admirável de trabalho, quer dizer, uma pessoa bem disposta, né? E ele completa aqui dizendo que através dos olhos transbordantes de luz. Então, ela tinha um olhar, né, receptivo, e então a gente vê aí que ela deveria ser, ou deve ser, uma senhora muito simpática, né? Então, a irmã Zenóbia dirige essa instituição. E ela já tinha recebido um comunicado de Nosso Lar avisando, né, que essa equipe ia fazer esse estágio ali na instituição. Então, André Luiz fica muito surpreso com a, a, a dona Zenóbia à frente, a irmã Zenóbia à frente dessa instituição, porque era, como já dissemos, uma instituição de grande assim exposição, né, no meio desses espíritos trevosos, desses espíritos difíceis, rebeldes, né? E olhando para a irmã Zenóbia, o André Luiz, então, pôde perceber que ela era uma mulher de fibra, né? Uma mulher com uma aparência forte e certamente e forte por nossa conta, que a gente está falando aí diante da descrição que o André Luiz fez, né? Uma mulher forte, uma mulher que tinha pulso forte, né? Digamos assim, e que estava ali, certamente, à frente de decisões muito sérias que ela deveria tomar em determinados momentos, né?
Então, a irmã Zenóbia saudou toda a equipe de Jerônimo, e sem falar muitas palavras, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Então, ela falou, né? Ah, eu fui avisada ontem, disse ela muito bondosa, que a missão chegaria hoje e estamos muito alegres com isso. Então, ela faz aquela saudação e cativa, né, essa equipe logo de primeira ali, né? E aí o Jerônimo diz que estão todos ao dispor da irmã Zenóbia, e ela diz: esse abrigo de amor, aliás, o Jerônimo continua, esse abrigo de amor e paz cooperará conosco, ampliando asilando alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Quer dizer, esses companheiros que eles vão dar o amparo, o apoio aqui na crosta, vão ser asilados no retorno ao mundo espiritual, lá na casa transitória. Então, Alexandre oferece de bom grado, né, a ajuda e o que for possível eles fazerem para colaborar com o trabalho. E a irmã Zenóbia, então, envolveu a todos num sorriso de muita simpatia e, após rápidos minutos de silêncio, ela diz: aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo para não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Então, ela está preocupada com um irmão que também se encontra com muita dificuldade. E ela, então, aceita a ajuda, porque vai ser muito proveitoso não só para conviver com essa equipe e receber a sua ajuda, mas também eles poderão ajudar no resgate, né, desse irmão que é um amigo dela. Então, ela vai continuar então aqui. Deixa eu ver a hora. Tá bom. Então, ela vai explicar agora quem é essa pessoa. Ela diz que trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que agora, apenas agora, foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, trouxemo-la para a vizinhança da casa, porém o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo e sim proteção indireta. Então, esse companheiro foi localizado, né? E eles trouxeram para próximo à casa transitória, mas ela tem preocupação com o que foi falado logo no início, né? Ele está ali exposto às intempéries espirituais, se é que nós podemos dizer assim, né? Então, ela fala para o Jerônimo: olha, já que você está oferecendo ajuda, né? Vamos aceitar para ajudar esse companheiro que precisa muito de ajuda para que ele possa ser preparado, certamente, receber ajuda, se melhorando, ele vai certamente estar tendo nova oportunidade, até mesmo para reencarnar, né? Que é o que eles fazem. Eles ajudam, reestruturam ali esses espíritos, fazem com que eles se recomponham, às vezes oferecem trabalho, depois de um tempo vai ter a nova oportunidade de retorno à Terra, né? De retorno ao mundo físico para poderem crescer, né? Então, esse companheiro era um espírito muito ligado a Zenóbia. E é interessante que ela diz que só agora foi possível localizar.
Então a gente vê que é uma pessoa que tem merecimento, que é uma trabalhadora, que tem esse cargo importante ali no sentido de segurança, no sentido de responsabilidade e até de perigos que ela deve enfrentar ali. E nós vemos que ela até agora ela não sabia, não tinha como localizar esse companheiro. Veja, os espíritos não sabem tudo, né? Então, no mundo espiritual, muita gente pode pensar que nós, ao desencarnarmos, vamos imediatamente encontrar as pessoas que nos são caras, tudo tem o seu tempo, né? Então, é preciso aguardar esse tempo. Então, nós encontramos, mas tudo dentro desse tempo, dessa organização que nós estamos vendo aqui, né? A Márcia está colocando aqui para nós. Deixa eu ver se essa tarja deixa eu ler, Márcia, aqui. Que ela diz: fazemos muito isso, né? Proteção indireta com as nossas preces. Sim, através da prece, nós podemos oferecer, está lá no livro, no Evangelho, lá no capítulo, acho que 27, quando está perto do capítulo, no finalzinho, lá próximo, quando fala do benefício da prece, a transmissão, como é que a prece chega aos nossos amigos que partiram ou desconhecidos, né? Ela ajuda os espíritos a saírem desse período de estonteamento, como disse aqui André Luiz, período de perturbação. A prece ajuda muito, porque a prece vai clareando mentalmente a compreensão desses companheiros e eles começam a perceber, né, que já não estão mais na Terra. E, possivelmente, quando eles vão saindo desse estado, eles começam a perceber os companheiros que estão ali também ajudando, né? E que a maioria não percebe, não vê, porque o espírito, quando é mais evoluído, os mais inferiores não visualizam ele. Então, ninguém está abandonado, mas não é possível visualizar assim de pronto. Então, tudo tem o seu tempo. Então, à medida que nós oramos, como a Márcia falou aqui, essa ajuda indireta, nós estamos também ajudando esses companheiros a se libertarem da matéria, a entenderem a nova realidade. Isso é muito bom, é uma ajuda muito interessante. E o que mais o espírito precisa quando desencarna são as nossas preces, né? Eles precisam de sentir essa vibração amorosa que enche de bom ânimo, que dão coragem, né? Que fazem com que eles possam continuar a sua caminhada. Então, ele vai continuar aqui, né? Já estabelecemos medidas, isso é a Zenobia ainda falando, já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com o auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício do transviado. Então, a gente observa aí, né, que é um atendimento necessário a esse companheiro e ele vai ser transferido para um local onde ele vai ter a oportunidade de uma reencarnação, mas será uma reencarnação expiatória. E muitas vezes nessas reencarnações expiatórias, o espírito nem está totalmente liberto, aliás, desperto, né? Lembra que o Alexandre falou sobre isso lá no livro Missionários da Luz, que muitos reencarnam como crianças adormecidas, né? Porque estarão numa reencarnação mais difícil, atravessando dores, atravessando privações, atravessando talvez
deficiências no corpo físico, né? Então, são encarnações muito difíceis. E como há as encarnações programadas, como a gente também viu lá no Missionários da Luz, como foi a reencarnação de Segismundo, há também as reencarnações programadas, digamos assim, entre aspas, para que ela seja essa reencarnação expiatória. São as injunções de cada um, as necessidades de cada um, de cada espírito, né? Então, a gente percebe esse detalhe, né? Então, eles vão resgatar esse companheiro com essa intenção. Ele será atendido e brevemente ele será conduzido a uma nova experiência, como a Zenóbia falou aqui, né? Mas ela precisa da ajuda dessa equipe, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros em benefício desse companheiro que se transviou, desviou do caminho, né? Agiu errado. Então, ele precisa de voltar ao rebanho, como Jesus disse: nenhuma ovelha se perderá. E aí, o Jerônimo responde, né? Sem dúvida, teremos prazer em ajudar. E designando a devotada enfermeira, a equipe é composta, vocês lembram, de 4 companheiros. A Luciana, tem o padre, né? Tem o Jerônimo e tem o André Luiz. Eu acho que são 4, né? Então, a Luciana é a enfermeira. Então, o Jerônimo logo fala para a Zenóbia, né, que essa devotada companheira que acompanha a equipe vai ajudar muito. Ele diz: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência, né? Então, ela tem uma faculdade especial, no sentido de uma habilidade, né, diferente da mediunidade comum, que ela vai poder estar ajudando com a sua clarividência. E vai ser de muito útil para eles, porque é interessante a gente perceber, né, que na espiritualidade, a mediunidade também é exercida, né? Não, então, quando nós temos, por exemplo, uma faculdade mediúnica, nós podemos ser úteis na espiritualidade. E para esclarecer, né, o que é clarividência? É também chamada de dupla vista. Nós vamos encontrar isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, na parte 2ª, onde Kardec trata das manifestações visuais. E também no livro A Gênese, nós podemos encontrar lá no capítulo 14, no item 24 e 27. A clarividência também pode ser entendida como a dupla vista, que quer dizer que é aquele que é dotado de uma condição, né, ele consegue vislumbrar com os olhos da alma o que nós não podemos ver com os olhos físicos, né? Então, ele vê com os olhos da alma, ele enxerga com os olhos da alma. Então, a gente vai ver nos próximos capítulos, né, que a Luciana vai ter um atendimento muito bonito aí que a gente vai conhecer, né? Então, continuando aqui, a diretora da casa transitória, então, fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, na Luciana, né? Sorriu amavelmente e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse companheiro que ela se refere, descem a tamanho embrutecimento moral que somente consegue ouvir a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam da nossa amizade
e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Então, os espíritos nesse nível está tão... Esse companheiro, por exemplo, ela diz para nós que ele está tão envolvido pelo mal, ele está tão cheio de medo, de impedimentos ali por parte da vibração mais densa, né? Que foi criada por eles mesmos, que eles duvidam que alguém possa lhes fazer bem. Então, imagina a gente num local onde só tem o mal, onde só tem pessoas malvadas, pessoas cruéis, pessoas que querem assaltar, querem fazer o mal, querem fazer maldade mesmo, crueldade mesmo, dominar, né? Então, a gente fica cheio de receio, né? Então, a gente duvida de todos aqueles que se aproximam de nós. Então, acontece o mesmo com no mundo espiritual de trevoso, né? Nessas regiões de trevas. Então, a Luciana vai ser de grande ajuda para a Zenóbia no atendimento desse companheiro. E a gente vai ver esse atendimento nos capítulos futuros, né? Então, não podia disfarçar, o André fala, o meu constrangimento ante aquele pormenor. Olha o que o André vai falar. Por que motivo, pormenor da conversação, por que motivo a irmã Zenóbia, orientando uma instituição como aquela, necessitava da nossa colaboração? Mormente no capítulo da clarividência mencionada. Porventura, não poderia também esquadrinhar os problemas das almas sofredoras e decaídas? Então, o André fica muito surpreso aí, né? Porque ele não conseguia disfarçar, ele chega a ficar constrangido e fica se perguntando ali na sua tela mental por que a irmã Zenóbia, orientadora, né, de uma casa como essa, precisava da colaboração de outros companheiros, novatos como ele, né, que faz parte da equipe. Então, principalmente no campo da clarividência. Então, ele se pergunta por que ela mesma não podia estar trazendo solução a esses problemas dessas almas sofredoras e decaídas, e ele vai continuar ainda questionando, pensando, né? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quantos desejam? Quer dizer, nem todos conseguem ver, né? Os benfeitores ali não conseguem visualizar o que eles querem ver? Às vezes não, né? E foi o que Alexandre, quem veio ao meu encontro. Alexandre logo percebe ali as suas dúvidas e aproxima dele para falar, né? Algo a respeito de tanta inquietação que ele estava trazendo. E ele diz: antes de tudo, André, falou ele muito compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência, para pedir ajuda, né? Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. Então, o André nos deixa muito material aqui para a gente estar refletindo, né? E muitos questionamentos de André, que a gente começa a pensar. Claro, a irmã Zenóbia tinha um grande preparo. Ela poderia, sim, se ela quisesse, né, em alguma outra situação, ela podia agir com a própria equipe que ela tinha ali dentro da instituição. Mas talvez a irmã Zenóbia tivesse razões diferentes, porque ela disse que era um amigo, né? Ela fala para o Jerônimo que ela queria ajudar um grande amigo. E talvez, isso não é falado, somos nós que estamos levantando isso, né? Mas talvez ela tenha tido
necessidade de pedir ajuda justamente por ser um amigo, por ser alguém ligado emocionalmente a ela. E Luciana, quando Jerônimo sugere Luciana, ela percebe, né, que Luciana talvez fosse assim, uma pessoa de grande valor ali para ela naquele momento, porque ela estava acostumada, ela era enfermeira, então ela estava acostumada ao contato individual, ao contato com os enfermos, aquela atenção peculiar das enfermeiras, mas também no trato mais difícil, né, com companheiros com dificuldades emocionais e físicas, que ela tinha esse traquejo. Então, ela trabalhou durante muitos anos, ela se especializou, mas por ela ter essa bagagem, ela também, ela depois no mundo espiritual, ela se especializa nesse em penetrar o campo mental, o mundo mental das criaturas e trazer à tona ali as suas ideias, as ações que passaram com aquele companheiro e o que ela vai fazer nesse atendimento. A gente vai ver isso nos capítulos à frente, aonde esse companheiro vai chegar ali, não tem condição de falar, então ela vai trazer toda uma condição de ler mentalmente a tela mental desse companheiro e trazer ali as dificuldades onde ele precisa ser ajudado. Era essa a especialização de Luciana. E ela se especializou nesse trabalho com o outro no mundo espiritual. Então ela tem esse traquejo, ela tem essa experiência. E isso vai ser muito bom quando nós estudarmos os próximos capítulos. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Vocês estão muito quietinhos, hein? Eu não estou falando difícil, não, né? E ninguém comentou. É um capítulo muito bonito, né? Mas gostaria que vocês estivessem interagindo, né? Será que dá para ler mais um? Acho que sim, né? Vamos lá. Então, a resposta de Jerônimo, né, foi assim uma ducha gelada para André Luiz. Ele até se arrepende, né, de ter havido formulado aquela interrogação indiscreta. E ele ainda pensa, completando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou: se não vejamos o padre Hipólito, consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo, àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende sofredores em massa nessa casa de amor cristão. Então, o Jerônimo quer mostrar aqui para o André que cada um de nós tem a sua especialização, tem a sua, vamos dizer assim, os seus pendores, a sua habilidade para determinadas tarefas, né? E no campo espiritual, isso tudo é aproveitado. A gente já viu isso nas outras obras, né? Então, por exemplo, o padre ele tem essa facilidade de interpretar o evangelho, as leis divinas, por ele ser um teólogo, um padre, né? Então, ele trabalha no serviço educativo. A irmã Zenóbia trabalha no atendimento aos sofredores. E a Luciana tem essa habilidade de penetrar nos escanios da alma desses companheiros sofridos, que também é um trabalho muito sensível, né? Eu vou ler só mais esse, tá, Lúcio? Então, ela diz assim: vamos fechar aqui. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, todavia, com o auxílio manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que, pelo contrário, individual, o intenso trabalho com os enfermos, como nós falamos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar o mundo mental, trazendo à tona as ideias, as ações passadas,
os projetos daquelas pessoas que ela conseguia ajudar. Então, cada um na sua especialização. E no mundo espiritual também. Nós aqui, nós gostamos, né? Um gosta de fazer estudo, outro gosta de evangelizar, tem aqueles que gostam de atuar na educação mediúnica, outros gostam de fazer palestras, enfim. Cada um tem a sua especialidade e cada um tem a sua habilidade em determinado trabalho, né? Então, todos nós temos talentos e nessas horas a espiritualidade se utiliza desses talentos para nós ajudarmos o outro, nós colocarmos em evidência, em trabalho, esses talentos que nos são oferecidos. E nós vamos parar por aqui, né? Esse é o nosso último slide, é o de número 28. E na semana que vem, nós vamos, então, continuar a conhecer a casa transitória, que ainda tem muita coisa aí para a gente conhecer, né? Esse capítulo é muito... Aliás, esse livro todo, como todos os outros, trazem muitos conhecimentos, né? E a gente tem muito que aprender aí de tolerância, de percepção, de ajuda, né? De amorosidade, tudo isso a gente vai ainda aprender nesse capítulo da Casa Transitória e com o trabalho da Zenóbia, né? A gente vai colher ricas experiências. Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus essa oportunidade que tivemos. Obrigada, Senhor, que possamos ter uma noite de paz, uma semana tranquila, bem proveitosa, lembrando sempre do amor que nós precisamos de dedicar uns aos outros, da amizade, da tolerância, da paciência com aqueles que ainda estão mais distante do que nós, aqueles que precisam da nossa ajuda, aqueles que precisam, muitas vezes, ou na maioria das vezes, das nossas preces, e quanto nós podemos fazer dessa forma. Obrigada, Senhor, fica conosco, abençoa todos os nossos companheiros que estão aqui conosco, os que assistirão depois. Pedimos mais uma vez uma noite de paz e pedimos que assim possa ser, graças a Deus. Fiquem com Deus, com Jesus. Obrigada, Lúcio, obrigada, Mana, e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. O Espiritismo surgiu como uma ciência de investigação das relações do mundo espiritual com o mundo material. Allan Kardec, o sábio mestre lionês, se utilizou das luzes do seu tempo para iluminar o mundo invisível e aclarar uma realidade nova. Não mais véus e mistérios, sobrenatural e nada, mas uma perpétua continuidade entre os dois mundos. Pesquisando a mediunidade com lógica e razão, Allan Kardec pavimentou uma estrada segura entre o além-túmulo e o plano físico, demonstrando que o espírito triunfa sobre a morte e que céu e inferno são apenas estados de consciência. É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético, no 6º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025, no Rio de Janeiro.
Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.